Continuamos o nosso encontro sobre o epílogo do Apocalipse, que é o final da Bíblia. O último livro da Bíblia, último capítulo desse último livro. Um epílogo de grande importância para nós, porque vocês sabem que as últimas palavras de alguém nesta vida são de particular gravidade e importância. Pensemos a cena de uma pessoa que está morrendo e reúne toda a sua família e dá as suas últimas instruções. São palavras graves, bem claras, bem contundentes. As últimas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, antes de subir ao céu, no capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, são de particular importância. E estas, que são palavras de Jesus, por favor, deem uma olhada a partir do versículo 12. Eis que venho em breve. Agora não é mais o anjo, agora não é mais São João, é o próprio Jesus Cristo. Então, esses últimos versículos para a nossa fé e para a nossa esperança são de particular importância, porque são versículos que prometem. O nosso Deus é o Deus das promessas, e as promessas de Deus não caem por terra. São Paulo é cioso em dizer: Deus é fiel. Aquilo que Ele promete vai cumprir, já cumpriu e está se cumprindo. Terminamos o encontro passado citando e comentando o versículo 12. Eis que venho em breve e minha recompensa está comigo para dar a cada um conforme as suas obras. Agora, um tema que já apareceu no Apocalipse, lá no começo, e vamos ver daqui a pouco. Versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Ou seja, Jesus, que é Deus com o Pai, com o Espírito Santo, é eterno. Não está sujeito ao tempo, é dono do tempo, é Senhor do tempo. E ao dizer começo e fim, não significa dizer que Ele teve começo e vai ter fim. Não. Na origem, no começo, estava Ele. E o fim, isto é, o termo da nossa aventura, vai culminar nele. Alfa, primeira letra do alfabeto grego, o começo, o início. No princípio era o Verbo. É assim que começa o Evangelho segundo João. Adivinhem qual foi a primeira palavra da Bíblia? Aqui aparece no versículo 13. No princípio, Deus criou o céu e a terra. No começo, Deus criou o céu e a terra. Ou seja, a história toda tem o seu vértice, tem a sua razão de ser, tem a sua origem no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e o fim também. Vamos dar uma olhada em expressões parecidas com essa, do versículo 13, em Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Vimos esse versículo há mais de 2 anos aqui, nesse mesmo lugar. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o dominador. Já explicamos dominador, não vamos entrar mais nessa seara. Agora pule para o versículo 17. No mesmo capítulo, ao vê-lo cair como morto aos seus pés, ele porém pôs sobre mim sua mão direita e disse: não temas. Eu sou o primeiro e o último, o que vive. De novo, capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: eis o que diz o primeiro e o último, que foi morto e retomou a vida. Primeiro e último. Nosso Senhor Jesus Cristo, no Apocalipse, gosta bastante desses qualificativos, cujo significado eu já expliquei para vocês. Vamos agora, capítulo 21, versículo 6. Novamente me disse: está pronto. Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim,
fim. A quem tem sede eu darei gratuitamente de beber da fonte da água viva. É simplesmente maravilhoso, importantíssimo para a nossa fé esse qualificativo de Jesus, começo e fim. A história dos homens e a história das demais criaturas não é fruto do acaso. Ela tem uma razão de ser, ela tem um sentido, ela tem uma ordem e ela tem uma meta bem precisa, tem uma direção bem clara. Não por acaso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho que teve início nele e vai ter fim nele, porque ele é o começo do caminho, é o caminho e é o fim do caminho. Que bonito! Viemos de Cristo, vivemos por Cristo e caminhamos para Cristo, que é o caminho que nos leva ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Versículo 14. Felizes aqueles que lavam as suas vestes, para ter direito à árvore da vida e poder entrar na cidade pelas portas. Árvore da vida, vocês já sabem que categoria é esta. Deus colocou o homem no jardim, lembram? Livro do Gênesis. E deu poderes aos homens, Adão e Eva. Vocês podem comer de todos os frutos das árvores do jardim, inclusive do fruto da árvore da vida. Vocês só estão proibidos de comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Não comam, porque no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Então, a árvore da vida, eufemismo que significa vocês podem viver sempre, era uma possibilidade no Éden, no paraíso. E o homem abriu mão dessa prerrogativa, justamente porque foi comer aquele fruto cuja punição era a morte. Pois bem, esta árvore da vida agora aqui aparece. Lavar as vestes, nós já sabemos o significado desta expressão. Lavar a veste é símbolo da graça. Vestes lavadas, vestes alvejadas, vestes brancas, vestes de linho, etc., que já apareceram tantas vezes ao longo da narrativa do Apocalipse, vida da graça. Ora, qual é a única realidade que lava essas vestes? O que foi que saiu do corpo de Cristo, que é o preço do nosso resgate, que lava nossas almas, que purifica nossos corpos, que nos santifica e que nos habilita ao reino dos céus? O sangue de Cristo. Agora vejam a palavra direito. Para ter direito, a rigor, diante de Deus, ninguém tem direito a nada. Porque direito é algo que é meu e eu posso reivindicar dos outros. O trabalhador trabalhou. Ele tem o direito de reivindicar ao patrão: eu quero o meu salário porque eu trabalhei. É um direito meu, é algo que é meu. Mas diante de Deus, ninguém tem direitos em absoluto. Porém, Deus, na sua bondade, nos dá a prerrogativa de termos direitos. Porque Ele nos promete: tive fome e me deste de comer, vinde benditos para o reino do meu Pai. Ter direito à árvore da vida é justamente ser considerado digno por Deus de participar da felicidade sem fim. Quem morre na graça de Deus, quem vive até ao fim de sua existência terrena, ou mesmo que tenha vivido em pecado, mas no fim da vida veio a se encontrar na graça de Deus, esse passa a ter direito à árvore da vida e poder entrar na cidade pelas portas. O que é entrar pelas portas? É entrar com dignidade, entrar como convidado. Ladrão entra pela porta, entra pela janela, entra sorrateiramente por outros cantos. Mas, se, um exemplo bem simples, eu vou à casa de um de vocês, toco a porta, seja bem-vindo, Dom José, entre. Isto é, você está entrando pela parte mais importante da minha casa, a convite meu. Eu, dono da casa, quero que você entre. Faço questão que você entre. Dou a você o direito de entrar na minha casa.
Você que não tem o direito, porque essa casa não é sua, eu dou esse direito, convidando você para entrar na casa. Ficou claro? Ficou claro? Portanto, o céu não é um direito nosso. O Senhor tem a obrigação de me salvar, Jesus, porque eu sou fiel ao Senhor. A coisa não é assim. Tudo é graça, Jesus. Tudo é presente, Jesus. Eu não mereço nem viver, nem existir. Eu que não merecia ser um ser humano, tu me deste esta graça. E vivendo, tu tiveste compaixão de mim, derramando o teu sangue na cruz por mim. Sem mérito de minha parte, tu me redimiste, tu me santificaste, tu me acompanhaste com o teu poder ao longo de minha vida, tu me regeneraste, tu me purificaste, tu tiveste compaixão de mim, e até ao fim da minha vida, eu tive a graça de recorrer a ti, e tu, cheio de misericórdia por mim, tiveste compaixão de mim, perdoaste o meu pecado, como perdoaste os pecados do ladrão crucificado do teu lado, e disseste para ele que não tinha direito nenhum, hoje estarás comigo no paraíso. Tu deste este direito para ele, direito que ele não tinha, mas tu o concedeste. Ficou claro? Ficou claro? Nenhuma dúvida? Bem, então de novo, felizes. Quantas bem-aventuranças no Apocalipse? Quem lembra? 7 bem-aventuranças. Vamos dar uma olhada rapidinho nas 7 bem-aventuranças, porque essa é a última. São 7 felicidades. Assim como no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque verão Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede. Lembram? Mateus capítulo 5. Ali nós temos aquelas bem-aventuranças. Pois no Apocalipse nós temos 7 bem-aventuranças. Vamos dar uma olhadinha rápido. Apocalipse 1, versículo 3. Encontrando, nós vamos lê-las em voz alta, porque é a última vez que nós vamos citar as bem-aventuranças. Todos juntos? Feliz o leitor e os ouvintes, se observarem as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurança sempre começa com feliz. Feliz. Então, seja o Sermão da Montanha, seja o livro do Apocalipse, nós já temos pano para as mangas para descobrirmos qual é o perfil da pessoa feliz. O que é felicidade nesta vida? Mateus capítulo 5 e Apocalipse. Basta você descobrir o que é felicidade nessa vida. Capítulo 14, versículo 13. Esta bem-aventurança é para os falecidos. Todos juntos? Eu ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, felizes os mortos que doravante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os seguem. Capítulo 16, versículo 15. Terceira bem-aventurança. Todos juntos? Eis que venho como um ladrão, feliz aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, ostentando a sua vergonha. Capítulo 19, versículo 9. Quarta bem-aventurança. Capítulo 19, 9. Todos. Ele me diz então, escreve, felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro. Disse-me ainda, estas são palavras autênticas de Deus. Essa felicidade é tão importante para a igreja que ela aparece na missa. Lembram, antes da comunhão, o sacerdote levanta o corpo de Cristo, felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. É uma frase tirada desse versículo. É essa frase que acabamos de citar. Capítulo 20, versículo 6. Todos juntos? Feliz e santo é aquele que toma parte na primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo
reinarão com ele durante 1000 anos. Capítulo 22, versículo 7. É a penúltima. Todos juntos. Eis que venho em breve, felizes aqueles que põem em prática as palavras da profecia deste livro. E a última, essa do versículo 14. Portanto, se eu descobrir que alguém anda dizendo que felicidade é ter dinheiro e é ter saúde, eu vou puxar a orelha. Felicidade é muito mais do que isso. Aqui está o perfil da felicidade, o caminho da felicidade, o que é felicidade nesta vida. Esses sete versículos e o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 11. Ficou bem mastigado o que é felicidade para vocês? Ficou? Muito bem. E não esqueçam que Jesus disse para Marta: tu te inquietas, tu te preocupas com muitas coisas, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Lucas capítulo 10, versículos de 38 a 42. O conceito de felicidade na Bíblia é de uma precisão cirúrgica. Estar com Cristo, ser fiel a Cristo, obedecer a palavra de Cristo, esperar Cristo, esperar vivendo na obediência, no temor, na fidelidade, na entrega a Cristo Jesus. Versículo 15. Fora os cães, os envenenadores, os impudicos, os homicidas, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Existe um versículo do Apocalipse que é quase uma réplica desse versículo. Deem uma olhada no capítulo 21, versículo 8, e vocês vão se surpreender. Apocalipse 21, versículo 8. Os tíbios, os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras e todos os mentirosos terão como quinhão o tanque ardente de fogo e enxofre, a segunda morte. Aqui é a inclusão do inferno. Versículo 15 é a exclusão do céu. Porque na prática é a mesma coisa. Se estarão de fora do céu, é porque só tem outra alternativa, é o inferno mesmo. Está claro? Está claro? Ô Dom José, eu até posso aceitar sem me escandalizar todas essas palavras, mas tem uma que me deixou chocado ou chocada. Cães. Cão é cachorro. A Bíblia chama condenados de cachorros. Exatamente aquilo que a gente está vendo. Mas Jesus também chama. Quem pode dizer, para ganhar uma passagem a pé para Maceió, uma frase de nosso Senhor Jesus Cristo citando a palavra cães? Senhora, sim, é o episódio da Cananeia e também o episódio não jogueis as pérolas aos porcos, não entregueis as coisas santas aos cães, para que eles não as calquem com os pés e voltando-se contra vós vos estraçaiem. Pois bem, vamos a Mateus capítulo 7, versículo 6. Não lanceis aos cães as coisas santas, não atireis aos porcos as vossas pérolas, para que não as calquem com os seus pés e voltando-se contra vós vos despedacem. Ora, as coisas santas constituem tudo aquilo que Jesus disse e fez e confiou à igreja. Ele, na verdade, é a coisa mais santa de nossa vida, porque é nosso Senhor, nosso Deus e nosso Salvador. Há determinadas pessoas que não dão o mínimo valor para Jesus, para a igreja, para os sacramentos, para a palavra de Deus, para um diálogo com Deus, para as coisas feitas para a honra e glória de Deus.
Se tais pessoas não valorizam, antes zombam, tripudiam, desprezam, criticam, anarquizam, tais pessoas se colocam em posição de oposição, ou em oposição a Jesus. Portanto, sabendo ou não, instrumentos de Satanás, que é o inimigo de Cristo. Ora, à medida em que uma pessoa é condenada, ela se considera como inimiga de Cristo, não aceita Cristo, recusa Cristo. Então, objetivamente falando, ela se coloca na situação de Cão. Esse Cão de que fala Jesus, que humilha, que anarquiza, que ridiculariza, que debocha, que persegue, que recusa Cristo e tudo que vem dele. Fora os cães. Não é um termo pejorativo, mas é um eufemismo para dizer a condição de uma pessoa inimiga de Cristo, que ao longo de sua vida, mas sobretudo na hora da morte, se encontrou em radical oposição a Cristo, se coloca na condição de um cão que estraçalha, que calca aos pés, que pisa, como quem diz, isso não vale nada. Está claro? Ficou claro? E o texto citado por Dona Francisca, Mateus capítulo 15, versículos de 21 a 28, Jesus partiu, retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia, e eis que uma cananeia originária daquela terra gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim, minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhe pediram com insistência: despede-a, ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu-lhes: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu: não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Certamente, Senhor, replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Disse-lhe então Jesus: ó mulher, grande é tua fé, seja-te feito como desejas. E na mesma hora a sua filha ficou curada. Essa mulher é uma pagã. Para os judeus, o paganismo em geral debochava, ridicularizava, anarquizava a fé de Israel, que era a fé num Deus monoteísta, só existe um Deus, uma fé muito, segundo eles, exclusivista, e eles simplesmente debochavam da fé de Israel. Os judeus então os tratavam como cães. Isso somente para nós entendermos esse fora os cães. Versículo 16: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos atestar estas coisas a respeito das igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a estrela radiosa da manhã. Aqui, a partir daqui, é o próprio Jesus quem fala. O epílogo, nesse sentido, adquire uma conotação de um arremate de toda a Bíblia. A Bíblia que começa com Jesus, no princípio. Duas palavras que estão no começo da Bíblia e no começo do Evangelho segundo João. No Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Este princípio, que é também o fim, ele mesmo quis fazer o arremate do Apocalipse. Eu, Jesus. Aqui não é mais João falando, não é mais João ouvindo um anjo, não é um anjo falando, é o próprio Cristo Jesus. A finalidade, então, de todo o Apocalipse, e por que não dizer de toda a Bíblia, já que é o epílogo do Apocalipse e de toda a Bíblia, qual é a finalidade? Para que Deus Todo-Poderoso determinou que uma Bíblia, contendo sua santa palavra, ficasse em nossas mãos, fosse entregue, confiada à igreja, para perscrutá-la, para meditá-la, para anunciá-la fielmente e para expô-la com santidade, com coerência e com fidelidade. A Bíblia e a tradição da igreja, para vos atestar estas coisas a respeito das igrejas. Quais são as igrejas? Vamos lembrar
nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, as 7 igrejas lá atrás, que, como tais, não desapareceram, porque nessas 7 igrejas existem comunidades cristãs, católicos e não católicos, mas a mensagem para elas é a mensagem para todos os cristãos e todos os homens daquela época e dos séculos vindouros até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma palavra, portanto, atual. Céus e terra passarão, mas minha palavra não passará, disse nosso Senhor. Então, a respeito das igrejas, entenda-se as 7 igrejas citadas nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse. Vamos recordar os nomes delas, por favor. Primeira igreja, capítulo 2, Éfeso. Segunda, Esmirna. Terceira, Pérgamo. Quarta, Tiatira. Quinta, Sardes. Sexta, Filadélfia. Sétima, Laodiceia. Agora, 2 títulos de nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro, raiz e descendência de Davi. Esse título já apareceu no Apocalipse, portanto carece de explicação. Apocalipse 5:5. Vamos dar uma olhada. Então um dos anciãos me falou: não chores. O leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, achou meio de abrir o livro e os 7 selos. Esse título foi tirado do livro do profeta Isaías, capítulo 11. Vamos dar uma olhada lá no Antigo Testamento. Isaías 11, capítulo 11, versículo 1 e versículo 10. Um renovo, ou rebento, é a mesma coisa, sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Versículo 10. Naquele tempo o rebento de Jessé, posto como estandarte para os povos, será procurado pelas nações, e gloriosa será a sua morada. Agora vamos ao segundo título, a estrela radiosa da manhã. Vocês sabem distinguir entre tantas bandeiras a bandeira do Estado de Israel, não sabem? Sabem como ela é feita? Ela é uma bandeira branca, com uma faixa horizontal azul em cima, uma faixa horizontal azul embaixo, e no meio o quê? Vamos dar uma olhada, livro dos Números, capítulo 24, versículo 17. É por causa desse versículo, aquela estrela, que é a estrela de Davi, eu o vejo, mas não é para agora. Percebo, mas não de perto. Um astro sai de Jacó, um cetro levanta-se de Israel, que fratura a cabeça de Moabe, o crânio dessa raça guerreira. Pois bem, é por causa desse versículo, aquela estrela na bandeira de Israel. Essa imagem da estrela vai ser assumida pelo próprio Jesus Cristo. São Pedro, na sua segunda carta, vamos agora voltar para o Novo Testamento. Jesus é a nossa estrela. Jesus é a estrela radiosa da manhã. Daqui a pouco vamos ver por que da manhã e por que não da noite. Versículo 19, 2 Pedro. Assim demos ainda maior crédito à palavra dos profetas, a qual fazeis bem em atender, como a uma lâmpada que brilha em um lugar tenebroso, até que desponte o dia e a estrela da manhã se levante em vossos corações. Estrela da manhã. Faz sentido. Depois de uma noite de trevas, desponta a estrela da manhã. A estrela fulgurante, a estrela radiosa. Isto é, depois de uma aventura humana aqui na terra sujeita ao pecado, ao sofrimento, à dor, à morte, desponta a estrela radiosa,
Que bonito! Eu sou a raiz e o descendente de Davi, um broto que veio de Davi. Eu sou o Messias, aquele que os profetas falaram. É o sentido dessa expressão. E a estrela radiosa da manhã, isto é, depois desse período de trevas, agora vocês vão contemplar esse brilho fulgurante que jamais apagará, e ela brilhando não vai ter absolutamente trevas. Não é uma estrela que brilha de noite, porque a estrela brilhando à noite, ela brilha, é linda, mas está cercada de trevas. No céu não tem nada disso. Estrela radiosa da manhã, ela brilha e não tem mais o brilho do sol, ela é suficiente para irradiar com seu fulgor todas as criaturas. Muito bem. A respeito desse título de nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou a estrela radiosa da manhã, vamos ver o que o próprio São João, autor do Apocalipse, diz a respeito de Jesus no seu Evangelho. João capítulo 1, versículo 9. O Verbo era a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Que maravilha! Jesus, a luz que ilumina todo homem. E o capítulo 8, versículo 12 do mesmo Evangelho, texto clássico, todos já sabem, mas vamos ler em voz alta. João capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes outra vez Jesus, todos: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Que maravilha! Versículo 17. O Espírito e a esposa dizem: vem. Possa aquele que ouve dizer também: vem. Aquele que tem sede, venha. E que o homem de boa vontade receba gratuitamente da água da vida. Vamos dar uma olhada no Evangelho segundo João. Deixem aí aberto, mas pode olhar também para a lousa. João capítulo 6, versículo 35. É uma frase do próprio Jesus. João 6, 35. Jesus replicou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Então, já temos aqui uma parte do versículo 17, que é uma repetição do que Jesus disse. Lá no Evangelho segundo João, ele disse: quem vem a mim não terá sede. E aqui, aquele que tem sede, venha. Isso nos faz lembrar também o diálogo de Jesus com a samaritana no capítulo 4. Perfeitamente. Vamos agora, ainda no capítulo 6 de São João, versículos de 37 a 38. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não o lançarei fora. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, a vontade daquele que me enviou é que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. De novo, bondoso e amável Jesus, não querendo que ninguém se perca, vem, vem, vem. Mas o Espírito e a esposa, quem é o Espírito? A terceira pessoa da Trindade. E a esposa quem é? A igreja. O Espírito que fala muitas vezes no Apocalipse. Pelo menos vocês podem dizer 7 vezes em que o Espírito fala. 7 vezes o Espírito falando. Vamos aos capítulos 2 e 3 do Apocalipse. No final de cada carta, as 7 igrejas tem um refrãozinho muito bonito: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é assim? Não é assim? Encontrem aí 7 vezes. No último versículo de cada carta, existe este refrão: é o Espírito falando, é o Espírito profetizando, é o Espírito do Pai e do Filho
é o Espírito que anima e santifica a igreja. Veja, por exemplo, Apocalipse 2:7, a mensagem a Éfeso. Apocalipse 2:11, a Esmirna. Apocalipse 2:17, a Pérgamo. Apocalipse 2:29, a Tiatira. Apocalipse 3:6, a Sardes. Apocalipse 3:13, a Filadélfia. E Apocalipse 3:22, a Laodiceia. Não esqueçam que o Espírito Santo é um dos grandes protagonistas do Apocalipse. Ele fala, ele age, ele instrui. Afinal, é o Espírito do Pai e do Filho. E o Espírito que anima e santifica a igreja. Por isso, é muito significativo que no fim do Apocalipse, o Espírito e a igreja juntos peçam. A igreja imbuída do Espírito, inspirada pelo Espírito. E o Espírito que age na igreja e por meio da igreja, juntos, dizem, vem. Muito bem. Quem pode dizer uma frase de São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8, a partir dos versículos 26, São Paulo diz uma coisa muito bonita. Nós não sabemos orar, nem pedir como convém, mas o Espírito vem em nosso auxílio, e Ele opera em nós com gemidos inefáveis ou inexprimíveis. O Espírito agindo em nós, falando em nós. Quem ora, se está orando, é no Espírito. Não existe oração que não seja no Espírito Santo. Se o Espírito não está agindo, você está conversando com Deus. E conversar com Deus não é necessariamente oração. Lembrem-se que o diabo também conversa com Jesus. Se és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. É um diálogo sem vergonha, né? Está conversando com Jesus, mas não está rezando. Oração não é conversar com Deus. O diabo também faz isso. Está claro? Está claro? Mas oração é o movimento da alma no Espírito Santo a Deus. Está claro? Está claro? Vamos ver Romanos 8:26. O Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis ou inexprimíveis. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. O Espírito é intercessor, é paráclito, é advogado. Ele é o principal protagonista da nossa oração. E é Ele quem clama sempre com a igreja e na igreja. Pela igreja, vem. Esse é o brado da igreja. Venha logo, Jesus. Sem demora. Essa é a expectativa da igreja. Que venha o Senhor. Possa aquele que ouve dizer também, vem. Somos nós. Que estamos ouvindo a esposa dizer. Que estamos ouvindo o Espírito dizer, e com eles nós dizemos. Qual é a parte da missa que nós dizemos isto? Digam agora, rápido, para ganhar uma passagem para Maceió. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Exatamente isso, exatamente. Muito bem. E que o homem de boa vontade, agora vocês entendem porque o canto dos anjos na noite do nascimento de Jesus, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade ou amados por Deus, gratuitamente recebem a água da vida. Vejam, esse gratuitamente há de ser lido à luz daquela palavra direito no versículo 14 e vice-versa. Ora, se é direito, não é gratuito, é devido. Certo. Mas esse direito que eu tenho ao céu não é um direito intrínseco meu, mas Deus me deu esse direito. Se na hora da minha morte eu me encontrar na graça, Ele vai me outorgar esse direito. Direito de desfrutar da árvore da vida e de entrar na cidade pelas portas, como diz o versículo 14.
Ficou claro o versículo 17? Está claro? Versículos 18 e 19, nós vamos lê-los juntos. Por quê? Porque o tema é um só. É uma ameaça. Atenção, quem ama ameaça. Ameaça não pode ser entendida apenas como uma maneira de intimidar a pessoa. Ou até pode, contanto que a finalidade da intimidação seja por amor e para evitar uma desgraça da pessoa intimidada e da pessoa ameaçada. Meu filho, não vá para ali, porque ali tem um buraco, porque ali tem a cuca, porque ali tem um bicho feio, porque ali tem um cachorro, porque ali tem, sei lá. A mãe faz isto não porque quer ver a ruína do filho, é porque quer adverti-lo para que ele não se exponha ao perigo e não venha a sofrer. A Bíblia termina com essa ameaça, precisamente porque o bem que esses dois versículos pretendem tutelar é um bem muito sagrado. Porque é a palavra que salva, é a palavra de Deus. Ela deturpada, desfigurada, isso traz um mal tremendo para as pessoas. Por isso, antes de lermos esses dois versículos, o conteúdo desses dois versículos, nada mais é do que o zelo de Deus Todo-Poderoso pela sua santa palavra. Vamos ver daqui a pouco, vou perguntar para vocês, qual foi a palavra que Jesus pronunciou lá no início do Evangelho segundo Mateus, para quem tirar um ponto do i, um iota da palavra de Deus, o que é que vai acontecer? Vamos aos versículos 18 e 19. Eu declaro a todos aqueles que ouvirem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre ele as pragas descritas neste livro. E se alguém dele tirar alguma coisa, qualquer coisa, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, descritas neste livro. Caríssimos, de novo eu peço, caríssimos internautas, esta é uma ameaça boa. Essa é uma advertência boa, precisamente para que ninguém ouse fazer aquilo que é satânico por excelência. Acrescentar a Bíblia, como se houvesse mais um livro sagrado além da Bíblia. Só existe esse. Só são 73 livros, nem mais nem menos. Assim a igreja definiu, inspirada pelo Espírito Santo. É dogma de fé que a palavra de Deus escrita consta de 46 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Ninguém ouse, ninguém tem autoridade, nem o Papa, ninguém na face da terra pode acrescentar uma palavra àquilo que está consignado na Bíblia. A mesma coisa se diga com a pretensão de se tirar. Ninguém tira. Lutero tirou 7 livros. A Bíblia protestante não considera 7 livros que a igreja sempre considerou desde os primeiros séculos como inspirados. A advertência é uma maneira de proteger um escrito sagrado de falsificação, de deturpação, de degeneração. Aliás, essas advertências já existem no Antigo Testamento. Vamos a 4 versículos do Antigo Testamento que fazem lembrar essas advertências severas dos versículos 18 e 19. Por favor, Deuteronômio capítulo 4, versículo 2. Não ajuntareis nada a tudo que vos prescrevo, nem tirareis nada daí, mas guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, exatamente como vos prescrevi. Então vejam, já no Antigo Testamento, no começo, Deus Todo-Poderoso coloca essa prescrição: vocês vão escrever o que eu determinar, não vão acrescentar nada, não vão tirar nada, e vão observar exatamente o que eu vos prescrevi. Perceberam a importância da Bíblia para nós? Tua palavra é uma luz para os meus passos, diz o salmista.
E a lei do Senhor é perfeita, diz outro salmista, sabedoria para a alma. Nem tirar, nem acrescentar. Vamos agora ao mesmo livro do Deuteronômio, capítulo 13, versículo 1. Se levantar no meio de ti um profeta ou um visionário, anunciando-te um sinal ou prodígio, e suceder o sinal ou prodígio que anunciou, e te disser: vamos, sigamos outros deuses que te são desconhecidos e prestemos-lhe culto, tu não ouvirás as palavras desse profeta ou desse visionário, porque o Senhor vosso Deus vos põe à prova para ver se o amais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Seguireis o Senhor vosso Deus e o temereis, observareis seus mandamentos, obedecereis a sua voz e o servireis com muito zelo, etc. Provérbios 30, versículo 6. Não acrescentes nada às suas palavras, para que ele não te corrija e sejas achado mentiroso. E finalmente, um pouquinho mais na frente, o próximo livro, o livro do Eclesiastes, capítulo 3, versículo 14. Reconheci que tudo que Deus fez subsistirá sempre, sem que se possa ajuntar nada, nem nada suprimir. Deus procede dessa maneira para ser temido. Bem, então vejam, os dois versículos são fortíssimos, são verdadeiras ameaças, mas por favor, quem é mãe, pai também, mas principalmente a mãe. A mãe, quando faz ameaças ao filho, em termos, ameaças contidas, ela faz porque ama o filho e não quer ver o filho prejudicado, agredido na sua integridade física, ou morto, enfim. Por isso a mãe precisa às vezes fazer ameaças. Não faça, não vá, não faça isto, não toque naquilo, etc. Porque senão, isso é tudo motivado pelo autêntico, pelo verdadeiro amor. Bem, versículo 20. Aquele que atesta estas coisas diz: sim, venham depressa. Amém. Vem, Senhor Jesus. Quem é que atesta estas coisas? Vocês já sabem. Aquele que ainda há pouco disse: eu, Jesus. Eu, Jesus. Em qual versículo ele diz isso? Versículo 16. Se ele atesta, ele é a testemunha fiel. Sim, venham depressa. Amém? É um título de Jesus, porque a palavra amém em grego e também em hebraico, verdade. Jesus é o amém, a verdade, e Jesus é o caminho, o amém e a vida. Vem, Senhor Jesus. O vem, Senhor Jesus, é o Maranata, ou Maranatá. Vem, Senhor Jesus, Maranata. O Senhor Jesus vem, Maranatá. E a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Essa expressão já aparece na 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Vamos dar uma olhada. A frase é citada quase literalmente como uma das acolhidas na celebração da missa. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Onde está isto? Vamos ver se está na 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. É o finalzinho desta carta. Todos juntos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Aqui é São Paulo. Veja como termina São João. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. E com esse versículo termina o Apocalipse e termina toda a Bíblia. 2 anos e 3 meses depois, terminamos essa aventura fascinante. Eu espero, caríssimo internauta, que se você não assistiu a todos os vídeos,
que aliás estão disponíveis na internet. Você, para ter uma visão de conjunto, o faça. Os temas são precisamente o Apocalipse, versículo por versículo. Lendo esse texto, espero que ele seja desmistificado daquela, talvez, visão preconceituosa, fruto talvez de um desconhecimento da mesma palavra de Deus, da riqueza da literatura apocalíptica, do gênero literário apocalíptico. Simbolismo é a palavra-chave que nós vimos lá no começo do Apocalipse. Esse seja um livro que, lido, fortaleça a sua fé e aumente a sua esperança e leve você a amar sempre mais a Deus e ao próximo, nessa expectativa feliz de que o Senhor vem muito em breve. E para todos vocês, uma última palavra. Não dá para fazer um arremate em poucos minutos de um livro tão fascinante, tão rico, tão substancioso, tão cheio de mensagens. Um livro que descreve numa linguagem tão inusual, pouco usual, que é uma linguagem apocalíptica, um estilo de linguagem, de discurso, de sermões, de escrita, todo marcado por imagens, às vezes até assustadoras, grotescas, mas que em síntese descrevem uma longa aventura, a da Santa Igreja, que nasceu do lado de Cristo, que foi santificada por Cristo e que tem diante de si, Apocalipse capítulo 12, o dragão que está pronto para devorar a criança, tão logo ela nasce. Igreja, porém, que não está sozinha, não está desassistida, é levada para o deserto, nasce a criança, o demônio trava uma batalha com o dragão, não se acha lugar no céu, parte furioso para a terra, porque sabe que pouco tempo lhe resta, conta para isso com ajudas fortíssimas de duas bestas, estruturas humanas e pessoas humanas, o Império Romano e o Imperador, e muitos que estão a serviço deles, muitos que são seduzidos por eles, muitos que só sobram, muitos que se entregam, muitos que integram a sua estrutura pecaminosa e diabólica. Mas a igreja não está só, a igreja está assistida pelo seu Senhor, que goza também da colaboração dos anjos e da própria igreja, das testemunhas fiéis, de todos os mártires fiéis ao Senhor, que não permitem que sejam assinalados como sinal da mulher inebriada com o sangue dos mártires. Ela, por sua vez, está sentenciada à condenação, o demônio também, e o triunfo daqueles que permanecerem fiéis a Cristo é a certeza mais ineludível do livro do Apocalipse. Um livro, portanto, de esperança, de alegria, um livro de conforto nas dificuldades, nas perturbações da vida. Ler o Apocalipse é encontrar um refrigério, é encontrar certezas solidíssimas de que o Senhor está conosco, de que o Senhor não nos abandona, de que o Senhor é rico em misericórdia, de que o Senhor está presente e atuante na vida da igreja e que o triunfo é uma questão de tempo. Deus seja louvado pelo encerramento de mais um estudo de tanto tempo, 2 anos e 3 meses. Boa noite, até o próximo encontro, se Deus quiser.